Pediria uma parte a Vossa Excelência. Com muito prazer, ao nobre deputado Plínio Salgado. Deputado Santiago Dantas, neste momento sinto uma particular emoção, porquanto as nossas ligações vêm de longo tempo. Juntos, desde a Livraria Católica no Rio de Janeiro, e depois nas reuniões que fizemos em casa de Oswaldo Aranha, quando planeávamos organizar a ação integralista brasileira. Vossa Excelência era um dos valores jovens mais brilhantes, de mais extraordinária cultura para a sua idade, pelo que juntos fomos dirigir um jornal em São Paulo, A Razão, jornal que, por um dos equívocos históricos aos quais ontem mencionei, defendendo os interesses de São Paulo, não foi compreendido por aqueles que empunhavam a bandeira separatista. E, empastelado e incendiado, nos separamos em São Paulo. Posteriormente, em lutas contínuas pelo bem do Brasil, Vossa Excelência era daqueles que comigo comungavam a doutrina que absolutamente não comparticipava das ideias fascistas e nazistas, porém que desejavam para o Brasil uma democracia orgânica, baseada nos princípios cristãos da nacionalidade e nos interesses supremos da pátria. Acompanhei sua carreira com o maior enlevo, com o enlevo mesmo de um pai para um filho, porque sempre o admirei e sempre vi na sua grande cultura geral e na particularizada cultura jurídica um dos valores mais brilhantes de nossa pátria. Neste momento em que Vossa Excelência vai desempenhar um alto papel em nome do Brasil na ONU, eu não posso deixar de me congratular com o gesto do governo escolhendo, independentemente de partidos, um autêntico valor desta Câmara e autêntico valor do Brasil. Mas quero pedir a Vossa Excelência que na ONU, pugnando pelo anticolonialismo, não se esqueça dos gritos dolorosos da Ucrânia, que desde 1918 levantou sem armas para manter a sua independência, que já era evidente, patente e reconhecida muito anteriormente na história com a República dos Cossacos e depois reconhecida por todos os países, inclusive pela Rússia Soviética. Esta nação tem estado em armas desde 1918. Esta nação tem gemido e lutado com guerrilhas em suas florestas, lutando por sua independência. E ainda agora mandou, e eu aqui li o seu manifesto à ONU, pedindo a interferência daquele órgão internacional para que a liberte, porque ela está escravizada num duro colonialismo, o pior dos colonialismos, mantido pelas armas contra uma nação. Não apenas a Ucrânia, há outros países gemendo, como a Hungria. A Hungria que, tendo feito subir ao poder por uma coligação partidária dos democratas cristãos com os comunistas e elevado ao poder o presidente Nagy, foi depois derrubada para se implantar a ditadura de János Kadar. Este homem que hoje representa um títere da Rússia, um governo Quisling, como se chamava no tempo da guerra os governos alemães implantados nas diversas nações. A Hungria geme, nós escutamos seus gemidos. Quando se combate o colonialismo e se quer a independência dos povos, como permitir que na grande Eurásia, dominada pela pior das ditaduras totalitárias do mundo, como jamais existiu, que bebeu ensinamentos não apenas na doutrina de Marx, mas nos novos processos de Lenin e principalmente se inspirou nas doutrinas de Hitler, que hoje funcionam naquele país, nós não podemos ver sem dor de coração a desgraça de todos estes países, muitos dos quais, sob o nome de repúblicas populares, estão subordinados ao Ministério do Comércio Exterior da Rússia, sem liberdade econômica e mais ainda sem liberdade política, e onde todos os pruridos de nacionalismo são abafados imediatamente por uma ditadura prepotente.
Eminente deputado Santiago Dantas, meu amigo de velhos tempos, a quem estimo, admiro e considero uma das maiores culturas do Brasil. Olhe pelas nações escravizadas e apenas não veja no Ocidente o problema do colonialismo, porque o pior dos colonialismos existe na imensa Eurásia, dominada pelo totalitarismo soviético. Muito bem. A palavra ao nobre deputado Plínio Salgado. Senhor presidente, cumprirei minha obrigação de líder de uma bancada em palavras sucintas e breves, às quais quero dar um tom de objetividade prática. As conspirações, sejam do âmbito governamental ou do âmbito das oposições, jamais serão descobertas em toda a sua plenitude nos debates públicos. A minha experiência de 1937 assim o comprova. Ninguém virá dizer nesta Câmara que conspira ou pretende conspirar. Evidentemente, vamos ter uma reunião em que ouviremos a palavra do senhor ministro da Justiça, que com sua brilhante inteligência saberá esclarecer esta casa a respeito daquilo que lhe convém esclarecer. Entretanto, entendo que no momento o que está em jogo é o pundonor do Congresso Nacional. E, defendendo esta dignidade do Poder Legislativo, não podemos deixar de apoiar todas as medidas que forem propostas à Casa, no sentido de que essa dignidade seja mantida. O Congresso Nacional tem sido a vítima permanente, o bode expiatório, de todas as acusações injustas que se fazem a respeito das crises pelas quais atravessamos. Mas é preciso criarmos na consciência do povo brasileiro uma convicção, que ainda mesmo que os senadores e deputados nada fizessem, a sua presença histórica representa a garantia mais segura das liberdades públicas. Muito bem. E se existe liberdade no país para criticar qualquer dos três poderes, é porque existe o Congresso Nacional com sua tribuna. Nessas condições, meu partido apoia, aprova e aplaude todas as medidas aqui tomadas no sentido de defender o pundonor da nossa casa. Muito bem. Tem a palavra o senhor deputado Plínio Salgado. Senhor presidente, senhores senadores e senhores deputados, já é esta hora adiantada da noite e após as sucessivas reuniões de líderes desde pela manhã, venho à tribuna já fatigado principalmente em alma, com aquela tristeza profunda dos brasileiros que, amando profundamente a sua pátria, veem esta sua pátria em transes de uma crise cujas consequências podem ser pesadas para a nação. Entendi de meu dever reproduzir aqui, com o Senado e Câmara reunidos, um documento que já o senador Guido Mondin leu no Senado e que marca minha orientação e minha posição, uma vez que meus pares me escolheram para fazer parte da comissão que tem sobre seus ombros a maior das responsabilidades deste momento. Quero antecipadamente pedir às diversas correntes de opinião desta Casa, quer do Senado, quer da Câmara, que me relevem naquilo que é crítica pessoal, apreciação decorrente de minha interpretação dos fatos históricos e sociais de nossa pátria. Assim, aos anticomunistas,
aqueles que põem todo o seu empenho em combater o Partido Comunista, peço que me não levem a mal algumas observações que farei e que certamente confluirão com a daqueles que são simpatizantes deste credo. Peço, do outro lado, aos simpatizantes do comunismo, que nesta casa certamente deve existir, que também me não levem a mal as críticas que faço, as observações sociológicas que vou estender, porquanto, assim como respeito a opinião deles, eles respeitem a minha, porque neste instante falo com o interesse supremo de salvar nossa pátria. Peço àqueles que pertencem ao UDN que me não levem a mal quando me referir no documento que vou ler a certos fatos históricos que certamente ferirão a sua sensibilidade. Peço igualmente ao PTB que me releve na exposição das sugestões que faço neste documento, me releve a fórmula que julguei ter encontrado para solucionar tão grave problema que ameaça a paz da nação. Peço finalmente às Forças Armadas que me não levem a mal se discordo de suas atitudes em relação ao grave momento que atravessamos. Falo a todos os brasileiros como a irmãos, já naquela idade, com aquela experiência que nos dá a segura tranquilidade do espírito e a serenidade indispensável para nos eximirmos das paixões do momento. Muitos foram os discursos que ouvi nesta casa no dia de hoje, a maior parte deles exprimindo forças temperamentais e paixões que se explicam perfeitamente dada a situação que atravessa o país. Mas, senhores senadores e senhores deputados, quero vos comunicar que enviei, logo após a sessão que durou até madrugada e em que tanto exacerbamos nossos espíritos à procura de uma solução para o caso brasileiro dos dias atuais, enviei uma carta a Sua Excelência, o senhor Marechal Odile Denis. Reputo esta carta pensada, meditada, e creio que será um documento que, se não puder surtir os efeitos desejados, pelo menos ficará como um documento histórico após as consequências inevitáveis que iremos assistir em nosso país. Como meu tempo é pouco e ainda irei trabalhar na comissão a que agora pertenço, lerei de imediato a carta que enviei à Sua Excelência. E que enviei confiado numa velha amizade que me liga àquele ilustre militar, em quem reconheço qualidades de patriotismo, qualidades de honra e de pundonor de sua classe. A carta que dirigi está concebida nos seguintes termos: Excelentíssimo senhor Marechal Odile Denis, depois da visita que fiz a Vossa Excelência, tendo colhido dados mais completos da situação política do país, entendi de meu dever, no mais ardente desejo de bem servir a nossa pátria, dirigir-me à clara inteligência e ao espírito público do homem a quem, de há muito, admiro e estimo, apresentando-lhe algumas observações e sugestões. Preliminarmente, a minha luta contra o comunismo de mais de 30 anos conferiu-me certa experiência relativa à estratégia e tática do Partido de Moscou. No atual momento, o centro de gravidade do problema decorrente da renúncia do presidente Jânio Quadros deve ser colocado nos objetivos e nas possibilidades desse partido. Como se sabe, a técnica de Lenin, desde a sua atuação em 1918, foi a de agir por intermédio de uma minoria operante, no sentido de manobrar outras correntes de opinião, como se deu em relação aos mencheviques, lançando bandeiras de reivindicações
aparentemente justas e pugnando por direitos e até normas constitucionais, para com isso deflagrar agitações revolucionárias. Ora, no atual momento brasileiro, vejo o Partido Comunista organizado de tal forma a poder atuar no sentido de uma desordem generalizada, cujos efeitos não podemos prever em toda a sua plenitude. Assim, vejamos. Primeiro, do ponto de vista político, levam os comunistas a vantagem de desfraldar a bandeira da legalidade e de pugnar pelo cumprimento da Constituição. Resultado, a adesão da grande e da pequena burguesia, das classes liberais, notadamente professores, estudantes e jornalistas. Isso pode criar um clima dos mais propícios à ação dos agentes de Moscou, dada a tendência de nosso povo para examinar as questões superficialmente e para submeter ao seu incorrigível sentimentalismo todas as questões que se lhe oferecem. Segundo, sob o ângulo das diferenciações regionais, o caso da posse ou não do atual vice-presidente da República será certamente transformado numa reivindicação do Rio Grande do Sul, inflamando as paixões regionalistas, do que pode advir um estado de espírito coletivo, como sucedeu em 1930 naquele estado e em 1932 em São Paulo. E isso seria extremamente favorável ao comunismo. Terceiro, considerando as estruturas do Partido Comunista, convém lembrar que na reunião de Havana, em março de 1960, sob a presidência de Lombardo Toledano, chefe supremo da CITAL, Confederação dos Trabalhadores da América Latina, ficou decidida a criação de centrais sindicais, com o objetivo de se organizarem com caráter paramilitar e de capitanearem greves gerais e movimentos estudantis. Devo aqui notar que há cerca de 5 anos, e com recrudescimento desde a instalação do comunismo em Cuba, estão funcionando no Brasil escolas de guerrilhas, segundo a técnica e a sistematização de Mao Tse-tung, que delas fez a arma principal para a desintegração dos poderosos exércitos de Chiang Kai-shek. Além dessa organização, muitas outras, como as ligas camponesas, ou algumas com aparência legal, tais as de caráter estudantil, agem presentemente em todo o país. Quarto, em relação à situação social, não se pode negar o descontentamento popular pelo encarecimento do custo de vida, o que gera a disposição para o ingresso de grandes massas em qualquer movimento de desordem. Quinto, apreciando o ato da renúncia, vê-se claramente, quer nas alegações das causas, vencido pelos grupos reacionários, quer em relação ao apelo operários e estudantes, que o ex-presidente, conhecedor da aparelhagem política acima enumerada, sabe quais os efeitos dessas suas palavras. Indiscutivelmente, remanescem no seio dos partidos, apiados do poder, ou nos outros, os nostálgicos e saudosistas da política externa até então seguida. Tudo isto, senhor Marechal, e meu prezado amigo, me faz prever e temer dias incertos para a nossa pátria, se deixarmos nas mãos dos comunistas a bandeira da legalidade. Segundo a técnica de Lenine, que ainda é a predominante na hora atual, poderemos assistir à soma de todos estes fatores
que aqui nesta carta ponho em evidência, favorecendo extraordinariamente os intentos do Partido Vermelho. Ora, as Forças Armadas têm competido em várias oportunidades históricas a salvaguarda das instituições e da nossa tradicionalidade cristã. A elas compete, neste momento, o papel mais relevante da salvação nacional. Nestas condições, permita-me, com aquela amizade e admiração que lhe dedico, sugerir que o que, no meu entender, de velho lutador contra o comunismo e, portanto, insuspeitíssimo, julgo mais adequado neste instante. Primeiro, seja dada posse ao vice-presidente da República, podendo-se subordiná-la às seguintes condições, que exprimem, na verdade, a vontade da nação. A. Que a política externa do Brasil volva sua linha natural, ditada pelos sentimentos do nosso povo, pelos impositivos da nossa tradicionalidade histórica, abandonando-se as perigosas aproximações com os estados totalitários, comunistas, que pretendem penetrar em nosso hemisfério, destruindo os dispositivos da sua defesa. B. Que se organize um ministério de concentração nacional, em que participem todos os partidos, sem exceção. C. Que as Forças Armadas, para que nunca mais se dê o que vimos no governo extinto, seja garantia dessa política, uma vez que o povo, quando contrariado em seus sentimentos mais sagrados, não possui os meios adequados de se manifestar contra os excessos, muitas vezes abusivos, do poder exercido pelo Executivo, principalmente no que se refere à política exterior. Em relação à pessoa do atual vice-presidente da República, dou meu testemunho pessoal de que se trata de um homem equilibrado, que muitas vezes me manifestou sua índole e pensamento conservador. Com raro senso de realidades, acredito que não será ele quem venha contrariar o pensamento da nação, expresso no mais legítimo dos intérpretes, que são as Forças Armadas. Quando, em 1955, em reunião com os comandantes de nossos navios de guerra, consegui a adesão de nossa esquadra, na sua quase totalidade, para se dar posse a Juscelino Kubitschek e João Goulart, eleitos e reconhecidos pela Justiça Eleitoral, o senhor Juscelino Kubitschek, em telefonema ao Dr. José Maria Alquimim, mandou dizer à Marinha que o signatário desta seria seu fiador, no sentido de uma política então exigida pelos nossos homens do mar, que evitasse relações com os países comunistas e a reabertura do partido de Moscou em nossa pátria. Aceitei a responsabilidade da fiança. Contei com a quase totalidade da nossa Marinha de Guerra. Os candidatos eleitos foram empossados, não encontrando Vossa Excelência, nem o Marechal Lott, dificuldades naquele setor. Hoje, não por outorga do senhor João Goulart, mas pelo fato de o conhecer e saber o que ele pensa também de mim, posso assumir inteira responsabilidade que os 30 anos de luta contra o comunismo me dão perante a nação brasileira autoridade para o fazer. Conhecendo a fundo a estratégia e tática do Partido Comunista e no intuito de desarmá-lo e tirar-lhe a oportunidade que a presente conjuntura lhe oferece, é que me animei, com a confiança que deposito em Vossa Excelência, a lhe trazer estas observações e tomar a liberdade de concluí-las com as sugestões acima. Mais uma vez cumpro um dever.
e julgo prestar um serviço à minha pátria. Se tiver êxito, regozijo-me perante Deus. Se eu não tiver, lego à posteridade um documento histórico de amor ao Brasil e às suas instituições, baseadas na consciência cristã da nossa nacionalidade. Com o maior apreço, assinei. Senhores senadores e senhores deputados, esta é a minha posição e a posição do meu partido. Em todas as vicissitudes históricas, muitas vezes contrariando até mesmo companheiros, nunca deixei de sustentar a doutrina da legalidade. Logo depois dos ataques veementes que recebi de meus ilustres opositores por haver apoiado a posse do senhor Juscelino Kubitschek e do senhor João Goulart, suscitou-se uma grave questão, a da cassação do mandato do senhor Carlos de Lacerda. E naquela ocasião, pelos mesmos motivos pelos quais defendi as prerrogativas do Poder Judiciário, que havia reconhecido como eleitos aqueles dois cidadãos, também meu partido se levantou e veio à tribuna, por intermédio dos deputados que naquela ocasião formavam nossa bancada, e sustentou as prerrogativas do Legislativo e os direitos do senhor Carlos de Lacerda. Em todas as oportunidades históricas, pesamos e medimos as circunstâncias e as consequências, e nunca nos arreciamos de coisa alguma, porque na história de meu partido há prisões e há exílios, há sofrimentos inenarráveis, há calúnias e há injúrias, há dores profundas do coração, mas nunca houve a covardia nos instantes decisivos para nos pronunciarmos como devemos, de acordo com nossa consciência e com os interesses supremos de nossa pátria. É com este pensamento que vou trabalhar naquela comissão. Nossos trabalhos. Tem a palavra o senhor deputado Plínio Salgado. Senhor presidente, senhores senadores e senhores deputados, minhas palavras serão breves, sucintas, esclarecedoras, não somente dos trabalhos da comissão mista que pertenci e a que pertenço, como da minha posição como líder de bancada e presidente do partido. Senhor presidente, quando se constituiu a comissão mista do Senado e da Câmara para examinar a mensagem do senhor presidente da República, enviada a Vossa Excelência, e na qual ele informava que os 3 ministros militares julgavam inconveniente o regresso ao país do senhor vice-presidente da República, Dr. João Goulart, esta comissão logo viu as graves responsabilidades que lhe caíam sobre os ombros. Tínhamos que examinar uma mensagem no seu conteúdo, na sua substância, para verificar se dela decorria a responsabilidade do Congresso Nacional de tomar qualquer providência. Esta comissão, depois de eleito seu presidente e seu relator, reuniu-se. E verificamos desde logo que a mensagem não continha nenhuma substância, não trazia nenhum elemento que levasse o Congresso a deliberar sobre o assunto. Apenas dizia que, ouvidos os ministros das 3 pastas militares, haviam eles manifestado a absoluta inconveniência do regresso do Dr. João Goulart ao nosso país. Quer dizer, nós não tínhamos nada de positivo, de concreto, de provado que induzisse o Congresso a tomar qualquer providência. Direi mesmo
a mensagem mais continha um conselho, dirigido talvez ao próprio senhor João Goulart, e isto não nos competia examinar. Isto posto, mas compreendendo a gravidade do momento brasileiro, diante da alegação de que este regresso poderia ser nocivo à segurança nacional, entendemos que estávamos vivendo um momento de extrema gravidade. Fosse verdade o que a mensagem continha na transmissão do pensamento dos ministros militares por intermédio do presidente da República ao Congresso Nacional, ou não fosse verdade, em qualquer das hipóteses, a situação do Brasil era grave. Se fosse verdade, se era questão de segurança nacional, evidentemente que nos inquietava tão grave proposição. E se não era verdade, mais grave ainda, porque então motivos políticos ou de ressentimentos antigos é que estavam ditando as normas dos ministros militares. Nestas condições, tendo havido anteriormente reunião dos chefes de partido para encontrar uma solução adequada à situação em que nos encontrávamos, e tendo esta reunião deduzido a fórmula do parlamentarismo como solução talvez para amainar os ânimos das forças militares, fomos a ela. Realmente é preciso dizer-se neste plenário o que se passava fora dele e que todos conhecem e que não é aqui alegado. Houve um primeiro instante em que estas forças militares se conformavam perfeitamente com a solução parlamentarista, aceitando a posse do senhor João Goulart. Consultado, aquele ilustre brasileiro respondeu da Europa onde se encontrava que também ele se conformaria com esta solução, e deu disto testemunho nesta casa o ex-ministro e atual senador Afonso Arinos, que aqui a todos nos declarou haver conversado com Sua Excelência, encontrando-se Sua Excelência de pleno acordo com a solução parlamentarista para abrirmos desta forma uma porta a uma concórdia nacional. Mas, durante o dia, durante a tarde, os acontecimentos evoluíram de tal forma que tivemos notícia que os militares, os 3 ministros militares, já não se conformavam nem com esta solução, porquanto exigiam nem mais nem menos do que a declaração de impedimento do senhor vice-presidente da República. Nós, na comissão, não tivemos mais em vista as conversações ou acordos que porventura ainda houvessem de realizar-se. Entendemos de cumprir nosso dever com altivez e dignidade que compete ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode de forma alguma receber insinuações de quaisquer outros poderes, muito menos do poder militar. De minha parte, atento às lições da história, me lembro da primeira vez em que foi dissolvida a Constituinte brasileira e em que os 3 irmãos Andradas, retirando-se para serem presos na fortaleza de Santa Cruz, onde eu tive a honra de estar no mesmo cubículo em que estiveram, tiraram o chapéu e saudaram o canhão,
Hoje não usamos mais chapéu, mas podemos fazer uma reverência aos tanques e nos retirarmos com cabeça erguida, guardando a dignidade e a honra do Congresso da República. Nestas condições, mas estimando a paz da família brasileira e recebendo continuamente, não só por intermédio de boatos, mas por intermédio de notícias que nos pareciam judiciosas, a confirmação de que não era de maneira absolutamente segura a unidade militar no país, entendemos que seria de bom arbítrio deixar aberta a porta para quaisquer conversações, a fim de impedir desgraças maiores para nosso povo. E então, a emenda parlamentarista, que inicialmente fora aceita de bom grado pelos ocupantes das pastas militares e recebida de bom grado também pelo vice-presidente da República, Sr. João Goulart, pareceu-nos ser oportuna para facilitar quaisquer entendimentos tendentes a evitar um choque que, como afirmei na carta que dirigi ao Marechal Odile Denis, que li nesta casa, me parece inevitável. Realmente a consciência jurídica da nação, a consciência constitucional do Brasil, já está fatigada de episódios anteriores e quer caminhar num caminho de perfeita democracia, no cumprimento dos textos constitucionais e no respeito à lei. A comissão, constituída de senadores e deputados que colocaram acima de tudo o patriotismo, o amor ao Brasil, decidiu apresentar o parecer que foi do conhecimento desta casa. E nestas condições, no encaminhamento desta votação, quero dizer que meu partido vota de acordo com o parecer da comissão mista de Senado e Câmara. Poucas eram as palavras que eu desejava dizer neste momento e já as disse. Entendo agora que deveremos recomendar as parcialidades que se entrechocam neste instante. Devemos recomendar, acima de tudo, aquilo que é mais necessário ao nosso país: juízo. A nação precisa de juízo, de bom senso, não pode estar à mercê de caprichos, não pode estar à mercê de ressentimentos pretéritos, mas deve olhar firme e forte os supremos interesses nacionais. Em relação à posse do vice-presidente da República, Sr. João Goulart, e falo agora como presidente de partido e como líder de minha bancada, quero dizer que fui o primeiro nesta casa, em aparte ao deputado Armino Afonso, a dizer que o senhor João Goulart deve sua eleição diretamente a meu partido, porquanto, tendo ganho por 150 mil votos, nós lhe demos cerca de 500 a 600 mil. E isto impõe uma condição moral a meu partido, para que seja respeitada a vontade popular e principalmente a vontade destes 500 ou 600 mil que, comandados por mim, foram às urnas e sufragaram o nome daquele ilustre brasileiro. E quero dizer que nestas condições meu partido votará aprovando o parecer da comissão e aprovando em relação ao Dr. João Goulart que tome posse, porque é vice-presidente da República e não podemos rasgar a Constituição.
O meu partido tem posição firme e definida, e é esta: votamos pela posse do senhor João Goulart. Em quem descarregamos toda a votação de numerosos estados e votamos com o parecer da comissão pela emenda parlamentar que pode ainda ser, e não se iludam diante do boatério que corre nesta casa, ainda pode ser a porta aberta para uma solução de paz para a família brasileira. Era isso que eu tinha a dizer. O nobre deputado Plínio Salgado terá 15 minutos de tempo a partir do presente momento. Senhor presidente, agradeço a sua comunicação, porém não serei longo. Procurarei ser sucinto ao expender minhas ideias. Antes de mais nada, cumpre-nos entrar na filosofia do sistema parlamentarista e estudar as causas mais profundas em razão das quais ele predominou tão longo tempo através de todo o século XIX em nosso país. E examinarmos as razões pelas quais ele foi abolido e substituído pelo sistema presidencial. Desde os primeiros tempos da independência e posteriormente no período tumultuoso regencial, o Brasil entrava numa elaboração constante de ideias, circulando aqui aquelas mais avançadas que na Europa produziam a Revolução Constitucionalista, dando nova forma ao Estado moderno. Mas, desde o instante em que uma paz interna foi assegurada, o sistema parlamentar principiou de funcionar e pôde trazer ao Brasil as imensas vantagens de uma estabilidade política através da qual nós nos desenvolvemos e nos preparamos para os dias deste século. O parlamentarismo é uma consequência no império da nossa formação europeia. Realmente, se examinarmos as repúblicas das três Américas, nós verificamos que é o Brasil aquele país que mais se vinculou à cultura da Europa. E sempre que estivemos sob a influência de pensadores políticos, sociólogos e escritores europeus, nós tivemos mais equilíbrio em nossa vida, porque correspondia mais à nossa índole. A decadência aparente do sistema parlamentar do Império ocorre como a consequência não do sistema, mas dos partidos. Assinalarei o instante em que o Marquês de Paraná realiza o primeiro Ministério de Concentração com objetivos claramente pragmáticos de colocar acima dos partidos os interesses das realizações materiais do nosso país. Ou fosse pela predominância das ideias pragmáticas do utilitarismo que então predominou em quase todas as nações, com o desenvolvimento do progresso técnico na era da mecânica que precedeu a era da eletricidade, ou fosse por quaisquer outras circunstâncias. As ideias deixaram de circular como vinham circulando livremente, mesmo nos dias tumultuosos da regência. Passou-se a viver uma vida do jur a jur, do interesse imediato,
e isto enfraqueceu extraordinariamente os partidos do Império. Quem lê Alberto Torres ou Oliveira Viana observa que já no fim da monarquia os partidos já praticamente deixavam de existir. E foi em consequência do seu enfraquecimento que caiu o regime e veio a República. A República não poderia recorrer ao sistema parlamentar. Homens de grande estatura, como Rui Barbosa, viram isto desde logo. Cumpria consolidar o regime novo. Mas esta consolidação do regime não se poderia fazer num país onde os partidos já não eram o veículo da circulação das ideias, mas apenas os interesses regionais que principiavam clamando pelo federalismo e terminaram nas autossuficiências dos regionalismos que impediram a formação de agremiações partidárias portadoras de ideias. Vossa Excelência, dá licença? Perfeitamente. Mas Rui Barbosa, num discurso que proferiu em Juiz de Fora, em 1919, fez essa declaração que constitui a maior condenação do regime presidencial, sem falar em outras anteriores. Dizia ele: no regime parlamentar, as câmaras são uma escola, no regime presidencial, uma praça de negócios. Já certamente por esse tempo, talvez durante a campanha civilista de 1910, Rui Barbosa verificava o que já deveria ter verificado no início dos inconvenientes do sistema presidencial, que entretanto foi aceito como um remédio de ocasião para a consolidação do regime republicano. Porquanto então praticamente deixaram de existir partidos no Brasil e passou-se a executar a política dos governadores, mais tarde consagrada pelo presidente Campos Salles. E assim viemos até 1930. Falar em parlamentarismo neste período de nossa história seria falar de coisa irrealizável, mas a partir de 1945 começaram a existir no país partidos nacionais. Antes de se tentar a isto, depois da Constituição de 34, houve a tentativa de formação de partidos nacionais sem grande êxito. Mas, a partir de 1946, principiaram a existir partidos nacionais. E estes partidos, bem ou mal, fazem a circulação das ideias em nosso país. Então criou-se o clima propício para que possamos ter o parlamentarismo em nossa pátria. Porquanto, na verdade, é o regime que oferece mais estabilidade política. É o regime mais de acordo com nossa tradição histórica. Fomos talvez o único povo da América que dentro de uma monarquia nos exercitamos neste regime. Chegamos agora a um ponto crucial. As sucessivas crises tão bem arroladas pelo brilhante parlamentar e meu amigo, o deputado Tristão da Cunha, este arrolamento dos fatos que se sucederam desde o golpe de Deodoro até a este que estamos assistindo, demonstram claramente que o parlamentarismo satisfaz mais as necessidades políticas e de estabilidade da nação. Vossa Excelência podia aproveitar para contrariar um argumento que está correndo aí agora, de que o povo não foi consultado sobre o parlamentarismo. Em primeiro lugar, podíamos dizer que o povo também não foi consultado para a implantação do presidencialismo. Mas eu tenho que dizer o seguinte: eu não sei se o povo é favorável ao parlamentarismo, mas que ele é contra o presidencialismo, ele vem se manifestando há 70 anos com seus movimentos constantes contra os depositários desse regime, contra os representantes desse regime. Nobre deputado Tristão da Cunha,
esse argumento não colhe este que Vossa Excelência diz estar circulando. Porque então todos nós deveríamos ser contra o regime republicano. A República foi proclamada sem conhecimento do povo brasileiro. Foi proclamada em nome das Forças Armadas e do povo. E, entretanto, todos nós sabemos que o gabinete Ouro Preto havia retirado quase todas as tropas do então município neutro, do Rio de Janeiro, e que Deodoro saiu à frente apenas de 150 e poucos homens. Permite uma parte? Foi uma burla praticada contra o povo brasileiro a proclamação da República. E mais ainda, Deodoro não pretendia proclamar a República, mas apenas derrubar o gabinete. Porém, sendo inimigo pessoal de Silveira Martins, quando lhe comunicaram que o imperador descia de Petrópolis para chamar Silveira Martins para assumir o governo, então ele resolveu proclamar a República. Foi coisa de improviso em que o povo não foi consultado. Permite, senhor deputado. Vossa Excelência faz muito bem citando a proclamação da República. Porque naquela ocasião quis se proclamar a República. Mas, na verdade, o que se instituiu no Brasil foi uma monarquia eletiva. Perfeitamente. Com 5 anos ou 4 anos de prazo. Na verdade, nobre deputado, nós estamos assistindo agora a segunda e a verdadeira proclamação da República Parlamentar. Perfeitamente. O lúcido à parte que me é dado pelo deputado Daniel Faraco enriquece a minha argumentação a respeito do parlamentarismo. Mas quero dizer que nem na prática o sistema presidenciário é adequado às nossas necessidades. Vamos falar claramente. O presidente que há dias renunciou, segundo estou informado, em 7 meses de governo recebeu apenas 7 senadores. Não recebia deputados. Baixou até um bilhete aos ministros, recomendando-lhes que não aceitassem pedidos de parlamentares. Quer dizer, o sistema presidencial faz com que, em vez de haver a perfeita harmonia entre os poderes, faz com que o presidente da República seja influenciado por pequenas curriolas palacianas. Permita uma parte, nobre deputado Plínio Salgado. Permita uma parte. Perfeito. Nobre deputado Plínio Salgado, e Vossa Excelência toca num ponto que está na consciência de todo mundo. Realmente parecia que o presidente da República, com o esvaziamento propositado do Congresso Nacional, pretendia levar as nossas instituições para outro rumo. E não conseguindo levá-las nesse rumo, que já estava, ao que eu penso, premeditado, o presidente então usou aquele velho conto da renúncia que não deu certo e deixou finalmente o governo do país. Com a minha pequena experiência da vida pública, deputado Plínio Salgado, eu tenho a impressão de que no terreno das instituições humanas não há um regime, um mecanismo mais bem engendrado, mais bem construído do que o parlamentarismo. Quando no presidencialismo se dá uma crise, as instituições estouram. Não há remédio. No parlamentarismo, não. O sistema funciona como se fosse um relé automático, como se fosse um fusível. Quando sobe a carga elétrica, quando aumenta a tensão, o fusível desliga automaticamente. É a queda do gabinete. Então se reconstrói o sistema, recoloca-se o fusível, volta outro gabinete que não repete os erros anteriores e o mecanismo continua a funcionar. É mais uma parte que vem corroborar na nossa argumentação a favor do parlamentarismo. Mas, senhores deputados, senhor presidente, a minha vinda a esta tribuna é apenas para definir a posição do meu partido. Nós, em todas as oportunidades... Nobre deputado Plínio Salgado, Vossa Excelência tem 3 minutos agora para concluir. Estou no fim. O meu partido, em todas as oportunidades, apoiou... Atenção, senhor deputado, tem um orador na tribuna. Apoiou a bandeira levantada por este grande apóstolo e batalhador que é Raul Pila. E meu partido, agora coerente com as atitudes já assumidas, porque é uma condição fundamental para nós, em face de todos os acontecimentos que se nos oferecem e questões a resolver. Nós examinamos o passado nosso,
para colocar a nossa atitude de acordo com ele. Mas neste momento, então, em que meu partido declara que votará pela emenda parlamentarista, não quero deixar de render uma homenagem. Senhores deputados, talvez até como pequeno partido, nós tenhamos prejuízo. Mas pouco me incomoda que nosso partido tenha prejuízo. O que me interessa é que o Brasil não o tenha nas desgraças das guerras civis. Aqueles que se colocam intransigentemente imaginando os possíveis prejuízos que terão em razão do parlamentarismo, colocam seus interesses acima dos interesses da nação. E é por conseguinte, com a plena consciência de salvação nacional e reafirmando que a Câmara dos Deputados e o Congresso agem deliberadamente sem coação, porquanto no momento de crise e de ameaça sustentamos a posse do vice-presidente da República, com esta atitude nós nos dignificamos perante o povo brasileiro. E esta dignificação nós a devemos receber e levar como flores de vitória a este velho batalhador por esta causa, a quem rendo neste instante as minhas mais efusivas homenagens do deputado Raul Pila. Plínio Salgado. Senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados, poucas palavras, porque a respeito do parlamentarismo já falei esta tarde, examinando a sua evolução durante o Império, examinando as condições da República nos primeiros tempos e na atualidade. Vou falar rapidamente para rememorar alguma coisa que é necessário que a casa se lembre. Foi talvez o primeiro que em documento enviado ao ministro da Guerra sustentou e solicitou das Forças Armadas a posse do senhor João Goulart. Fui o primeiro que apartou o deputado Armino Afonso sustentando esta tese. Na evolução dos estudos relativos a possibilitarmos esta posse sem choques no país, dada a situação militar que todos conheciam, surgiu a ideia parlamentarista. Na minha carta ao Marechal não falei em parlamentarismo, porém surgiu esta ideia. Na comissão mista, resultado de reuniões de líderes, de conversações com o senhor João Goulart em Paris. Eu mesmo recebi recado do deputado Montoro de que Sua Excelência aceitava a emenda parlamentarista. E posteriormente, não podemos pôr em dúvida a palavra do senador Afonso Arinos, aqui disse ele que Sua Excelência aceitava. Sou amigo do senhor João Goulart e ele sabe disso. Afirmei que foi meu partido, se não votasse Sua Excelência não seria vice-presidente da República. Porquanto demos uma quantidade de votos que ultrapassou 3 ou 4 vezes a diferença entre ele e o segundo candidato. Eu não compreendo como, na evolução dos fatos aqui nesta casa, se tenha mudado tanto e tantos tenham mudado, quando de muitos ouvi que a emenda parlamentarista seria uma boa solução. Eu não me iludo em relação à realidade brasileira. É grave, é gravíssima. Amo a minha pátria, amo o meu país. E então, surgindo esta emenda que dizia respeito a convicções de meu partido em várias oportunidades, estive por ela. E como não tenho duas caras e duas palavras, eu e meu partido somos pela emenda parlamentarista. Palavra nova, deputado Plínio Salgado. Senhor presidente, senhores deputados, minhas palavras serão breves, porém expressivas
do sentimento e da consciência de meu partido diante da ação de Vossa Excelência durante a crise que avassalou o país. Nos momentos difíceis das nacionalidades, não são os timoratos e também não são os impulsivos aqueles que podem resolver as mais graves dificuldades. Há uma linha de critério entre a prudência e a coragem, que é a linha de critério dos verdadeiros estadistas. Vossa Excelência, senhor presidente, durante o exercício da Suprema Magistratura da Nação, revelou-se esse homem possuindo uma rara intuição das realidades, coragem nos momentos necessários, prudência quando era preciso. E desta sorte podemos dizer que as instituições foram salvas por Vossa Excelência. O nobre deputado Plínio Salgado, com consentimento de Vossa Excelência. Não, com muito prazer eu dou o consentimento. Senhor presidente, são duas palavras apenas. A fim de que haja colaboração entre o apartante, o senhor ministro e o senhor presidente... Atenção, senhores deputados. Peço aos senhores deputados para facilitarem a audição das palavras que estão sendo proferidas pelos nossos colegas. Senhor presidente, a fim de disciplinar os nossos trabalhos, eu quero me dirigir ao senhor ministro, mas com licença do presidente da mesa, para lhe pedir que me inscreva para um pequeno aparte, que será talvez de menos de 1 minuto. Dirijo-me, antes de mais nada, a Vossa Excelência, para lembrar que quando solicitei este aparte, declarei que não usaria 1 minuto. Porque eu compreendo perfeitamente que os apartes devem ser pertinentes e breves. Quero dizer apenas ao meu querido e velho amigo, ilustre chanceler brasileiro, Santiago Dantas, que falo com serenidade e responsabilidade de chefe de um partido que polariza no território nacional os sentimentos anticomunistas da nação. E responsabilidade de chefe de um partido que polariza no território nacional os sentimentos anticomunistas da nação. E que, por conseguinte, a atitude de minha bancada, como de meu partido, é contrária a este ato do governo. Como irei falar no grande expediente de segunda ou terça-feira, eu então, nessa oportunidade, virei apresentar os argumentos negativos, já que Sua Excelência, com tanto brilho, externou perante este plenário os argumentos positivos do ato governamental. E ainda, para que o povo brasileiro saiba que não estive calado neste momento, quero anunciar que, além do discurso do grande expediente, irei desenvolver em todo o país, pela televisão, pelo rádio, por todos os meios, uma grande campanha, porquanto agora percebo que a providência divina está favorecendo a causa que defendo, porque irá pôr diante de mim o inimigo de que necessito. Até agora temos vivido numa água morna, sem ter com quem brigar. As consequências deste ato governamental irão me dar aquilo que é mais precioso e a que me referi num livro intitulado Palavra Nova dos Tempos Novos. O adversário. Nós iremos lutar no Brasil para defender as tradições cristãs da nacionalidade, a soberania da pátria e a liberdade e dignidade dos cidadãos. É o que eu queria dizer, apartando assim, tão brevemente, ao brilhante discurso, à brilhante exposição de Vossa Excelência. Sabe, Vossa Excelência,